Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui por causa do coronavírus. Não estou gravando direto da comunidade, mas estou em casa, no escritório, no trabalho. E nossa missão, estudo dos 12 passos. Estudo dos 12 passos. Para que serve esse estudo? Esse estudo tem como missão recuperar o ser humano da doença. Recuperar a gente da doença. Nós somos doentes, nós temos uma doença, e ontem eu terminei o vídeo de ontem dizendo a solução não está em nós. A solução não está no ser humano. A solução para cura não, porque não tem cura, mas o tratamento, a solução para essa doença que nós carregamos, que nós temos dentro de nós, a doença sim está em nós, mas a solução não está em nós. A solução está num poder acima de nós. E quando a gente fala de poder acima de nós, a gente está falando de espiritualidade. E a espiritualidade é um remédio. Espiritualidade é um remédio. Ontem nós dizíamos, o colírio não é um remédio. Quando meus olhos estão ardendo, eu não uso colírio. Algo de fora é como se fosse um poder superior. Ó. É um poder que vem, um líquido que a ciência descobriu, que vem para tirar o ardume dos meus olhos. Não cura cegueira, não cura nada não. Isso só alivia alguma coisa. Alivia, né? Assim como o remédio, né? O remédio também alivia. Ó, ele alivia. Se tá com dor não sei das quantas, o remédio vem e alivia. Então tem muita coisa de fora, ó, de fora, que alivia. É um alívio pra gente. Agora, eu sou doente. Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui pra gente... Tá, vou pôr aqui um Zé Mané aqui. Ó, bonitinho, rapazinho bonitinho. Ó, bonitinho. Eu sou o Zé Bonitinho. O Zé... o Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho é doente. Depois de 20 e tantos anos, ele descobriu que é doente. E agora ele tá falando assim, eu sou doente. Mas ele chegou perto de mim e falou assim, eu não tô sabendo buscar poder. Me falaram que eu tenho que buscar poder, porque eu sofro pressão. Cadê meu gominho? Eu sofro pressão o dia inteiro. O Zé Bonitinho sofre pressão o dia inteiro, né? O tempo todo sofrendo pressão, pressão, pressão. Pressão para quê? Pressão para o Zé da recaída, pressão para... Porque não é fácil viver na abstinência. Esse Zé Bonitinho aqui tá na abstinência. Por que ele tá na abstinência? Porque ele bloqueou, parou de, ó. Quando a pessoa é doente, obsessiva, a ponto de chupar uma manga com cocô, o Adel sabe do que eu tô falando. Quando o Zé Bonitinho parou, entrou na abstinência. Abstinência, o que é abstinência? Às vezes a gente fala assim, abstinência, a pessoa que está tratando não sabe o que é abstinência. Nós precisamos saber todas as palavras que envolvem essa doença. Doença do alcoolismo, doença do álcool, da droga, do sei lá o que é. Nós precisamos entender tudo que significa a questão da abstinência. Então, o que é abstinência? Então, esse rapazinho aqui, ó, por causa o Zé Bonitinho, por causa porque ele parou de beber e parou de usar crack, no caso dele é crack. Pô, que crack. Não sei se escreve assim, não, mas aqui, ó, crack. Até, vê se pra sei lá como é que funciona o trem aqui. Crack.
Então ele parou, ó, vou escrever aqui, parou, ó, parou. E quando ele parou, o que que aconteceu? Veio a abstinência. Alguém vai dizer, mas o que que é abstinência? Abstinência nada mais é do que irritabilidade. A pessoa fica irritável, irritado. A pessoa fica irritado. Ele fica irritado. Ele fica totalmente nervoso, irritado, nervoso, insatisfeito. Ele fica insatisfeito porque a mente dele, por ser obsessivo e doente, está pedindo uma coisa que ele não está dando. Isto é abstinência. Abstinência é quando a tua mente está pedindo alguma coisa que você não está dando para ela, ou seja, você está enfrentando a sua mente, você está contra a sua mente. É a mesma coisa de quem para de fumar. O cérebro está pedindo a nicotina e mais 5.000 substâncias que contém no cigarro. E você enfrenta a sua mente e deixa de dar aquilo para a sua mente. A sua mente está pedindo. Não. Então você entra num processo chamado abstinência. A abstinência é irritabilidade, é insatisfeito e tantas coisas mais. É o processo de irritação, né? Por quê? Porque você está contra a sua mente. Ó, a minha mente aqui está pedindo crack, está pedindo álcool, está pedindo... Pois faz 20 anos que eu estou dando, que eu estou oferecendo e abastecendo ela do que ela está pedindo, de repente eu paro. Entra na abstinência. Entrou na abstinência, entra esse processo. O ser humano começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso, começa a ficar insatisfeito, começa a ficar burro, né? Tudo tá ruim, o dia tá ruim, a comida tá ruim, porque tudo que você está oferecendo não é o que o cérebro quer. Você está oferecendo, às vezes, coisas gostosas, mas o cérebro não quer. O cérebro não quer, o cérebro quer a droga, o cérebro quer o álcool, porque ele é doente, ele é abstinente, ele é obsessivo, ele quer aquilo. Mas você não está dando, você está contrariando o seu cérebro, você está movendo você está contra a onda do cérebro. Isso é uma das coisas mais lindas no ser humano. Você enfrentar o seu cérebro. O dia que você começar a enfrentar o seu cérebro, isso é lindo demais. Porque qual que é a diferença de Deus e o demônio? Deus quer que você enfrente o seu cérebro. Se a gente pegar a palavra de Deus, nós vamos sempre encontrar alguma coisa, principalmente lá no livro, lá na carta de Tiago, eu não vou ler aqui, mas sempre vai estar, eu gosto muito dos títulos da Bíblia, carta de Tiago, né? Paciência nas provações. Quando você está passando por uma provação, ele pede para você ter paciência. Paciência, você tem que enfrentar o seu cérebro. O seu cérebro quer sair correndo daquilo, porque uma provação é uma situação difícil, é uma situação complicada e você quer sair correndo. Você quer acabar logo, ou você quer desanimar. Então, paciência nas provações, né? Deus não tenta ninguém, princípios morais, caridade igual para todos, a fé sem obras, né? O que a gente fala aí na comunidade, né? Como que a bebida tira as obras da gente, né? Por que a gente precisa de espiritualidade? Para praticar obras. Porque a fé sem obras, ela não tem. E aqui entra o que eu estou falando, as más paixões. De onde vêm as lutas e as contendas, diz aqui? Entre vós. Tá vendo o Evandro com o Antônio Silveira?
De onde vem? Aqui está dizendo, de onde vêm as lutas e a contenda entre vós? A palavra de Deus está dizendo, não vêm elas das vossas paixões que combatem em vossos membros? Que combatem em vós. Olha a abstinência então. A abstinência, você parou de servir o seu cérebro, parou de alimentar o seu cérebro, ó, não está indo mais. Ele está pedindo, mas você não está dando. Você vai simplesmente, você por causa do conhecimento, por causa da instrução, porque Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Você começou a conhecer a verdade. O Zé Mané, o Zé Bonitinho começou a buscar a verdade, e a partir do momento que ele começou a entrar na verdade, a conhecer a verdade, o cérebro dele começou a ser alimentado com a verdade. Agora a verdade começou a entrar no cérebro dele, a verdade que é a semente, né? Parábola da semente, semente, a palavra de Deus começou a entrar no cérebro do Zé Bonitinho. E na medida que essa verdade foi entrando, ele foi tomando consciência. Olha que bonito a palavra consciência. E essa palavra consciência, ela está muito ligada ao segundo passo, que é a sanidade. A sanidade foi entrando, foi entrando. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos vai nos devolver a sanidade. A consciência, a sanidade foi entrando. E o Zé Bonitinho então falou assim, nossa gente, eu tô errado. Eu tô alimentando a minha doença, eu preciso bloquear a minha doença. Eu sou doente, eu sou impotente, porque o livro azul está escrito isso, e o livro azul foi escrito há 85 anos. E esse livro já salvou a muitos. Esse livro já conseguiu tirar muita gente, mas milhões de pessoas ao longo do mundo inteiro, de 165 países. Esse livro azul já conseguiu libertar, já conseguiu, através de trazer informação para o conhecimento, através de trazer informação para minha mente, esse livro já conseguiu ajudar muita gente. E eu não posso ficar muito burro, muito ignorante a respeito desse livro. Eu também quero saber. E esse livro vai trabalhar os 12 passos. E esse livro vai trabalhar a minha espiritualidade. Então o Zé Bonitinho admitiu que ele tinha uma doença e que ele falou, agora chegou a hora de tratar. E o tratamento é por aqui. Né? Ou seja, eu preciso de informação, eu preciso de conhecimento. Por que tantas pessoas ao longo do mundo estão buscando uma leitura do livro azul? E aqui nós temos um rapazinho comprido e mal acabado que vem cá todo dia, enjoado, esse que está aqui, que vem trazer essa informação sobre o livro azul, e às vezes nem até isso sendo oferecido assim de mãos beijadas, uma instrução, e às vezes eu chego tarde na oração, às vezes eu não tenho interesse, às vezes eu não quero participar, às vezes eu acho aquilo chato, mas esse livro já auxiliou milhões de pessoas, usuários de crack, usuários de droga, usuários de álcool, pessoas que beberam 50 anos, pessoas que usaram 30 anos, pessoas que perderam tudo. E quando entraram nesse conhecimento, eles conseguiram, como o Zé Bonitinho aqui, ó, conseguiram a viver na abstinência. E esse é o propósito que eu estou trazendo para vocês hoje, para nós, viver na abstinência, viver contra a mente. A mente vai pedir o álcool, é o contrário do que o Hélito quer. O Hélito quer que tira a vontade dele. Não, Deus dá força, a espiritualidade é o remédio para que a gente consiga viver na abstinência e viver com alegria, porque não é para viver irritado, aí que nós vamos precisar de espiritualidade. Então olha aqui, crack parou de usar, veio a abstinência, da abstinência veio a irritabilidade, a insatisfação, vieram sentimentos negativos. Então agora, para a pessoa vencer isso aqui, ele precisa de espiritualidade, ó.
Espiritualidade. Ele precisa de espiritualidade. Esse é o remédio. Então nós chegamos no remédio. Nós chegamos no remédio. Crack. Parou de usar. Entrou abstinência. Abstinência é insatisfação, irritabilidade, é um ser humano nervoso, porque você está deixando o seu cérebro sem o produto que ele pede todo dia, toda hora, todo minuto. Porque essa vontade não para. São palavras que nós não podemos esquecer. Vontade, abstinência, impotência. Todo dependente químico tem certas obsessão, tem certas palavras que você tem que ser profissional nelas. Então você entrou na abstinência. Você era um usuário, você deu uma travada, falou, não vou, agora eu vou entrar na abstinência. Entrou na abstinência, junto com a abstinência veio o cérebro te trazendo um mundaréu de bagunça, de trem de irritação, de instabilidade, de nervosismo, de irritabilidade, de instabilidade, de insatisfação, de reclamação. E o cérebro está fazendo tudo isso para que você possa trazer de volta o produto para ele. Trazer de volta a química para ele. Porque a hora que você jogar a química de novo, no primeiro gole, no primeiro trago, no primeiro tiro, a abstinência acaba, a irritabilidade acaba, a insatisfação acaba, porque você alimentou o seu cérebro com aquilo que ele está pedindo todo dia, com a vontade dele. A vontade dele é que você alimente ele com esse produto, com essa química, porque ele ficou viciado nesse produto. Mas você insiste na abstinência. E para você viver abstinente agora, de álcool e droga, você vai precisar de espiritualidade. É isso que é o livro azul. O livro azul, ele começa dizendo justamente, eu estou aqui com o livro azul na tela do computador, ele começa dizendo como tudo começou. Ele começa informando o Zé Bonitinho, eu e você, como tudo começou. Onde que tudo começou? Começou justamente com o Bill e o Dr. Bob, né? A experiência da recuperação. Tiveram uma experiência de recuperação. O despertar e a recuperação. Como que o despertar é bonito? Quando o Dr. William começou a explicar pro Bill, né? Sobre o processo da doença. O Dr. William falou pro Bill assim, Bill, você não consegue, a solução não está em você. Para de buscar a solução em você. O Bill começou a trabalhar assim, falou, mas pera lá, você está dizendo que eu não consigo parar? Por isso eu criei aquela musiquinha. Quando eu quero parar, eu não consigo parar, porque quando eu quero parar, eu não consigo parar. Porque quando eu quero parar, eu não consigo parar. Você quer parar, mas você não consegue parar, porque o seu cérebro não deixa. A doença não deixa. A obsessão não deixa, né? Já existe já existe dentro do seu cérebro um desejo, uma vontade incontrolável. Por isso a gente fala no primeiro passo que nós perdemos o domínio da vida. Então você vê que nós estamos entrando numa nomenclatura, e às vezes eu uso palavras difíceis, mas às vezes a gente começa a falar nomes que você tem que guardar. Você precisa refletir sobre esses nomes. Quando a gente começa a falar sobre perder o domínio da vida, talvez você fale, mas eu não perdi o domínio da vida, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou indo, eu sei que eu estou bebendo, eu sei que eu estou usando, eu sei. Você perdeu o domínio da cabeça, sua anta. Quando fala perder o domínio da vida, você perdeu o domínio do seu cérebro. O seu cérebro faz de você gato-sapato.
o seu cérebro te pede todo dia cachaça e você dá cachaça. Você está precisando de dinheiro, você está precisando de mulher, você está precisando de família, você está precisando de carinho, você está precisando de tanta coisa, mas ele só te pede aquilo e você só alimenta daquilo. Cedo, de tarde, de noite, de madrugada, você está alimentando o seu cérebro com aquilo que ele está te pedindo. E você necessitado até de uma cueca, de um par de meia, mas você não consegue correr atrás de nada. Por isso você perde o domínio do seu cérebro. É um homem sem cabeça. Já viu falar em mula sem cabeça? Tem gente que acredita. Nós somos homens sem cabeça. Olha a gravidade disso. Você perde o domínio. Tá vendo por isso que o segundo passo vem dizendo que eu preciso de sanidade? Porque no primeiro passo eu estou reconhecendo que eu perdi o domínio da minha vida. E no segundo passo, Deus vai me devolver esse domínio. Deus vai me devolver a sanidade. Uma mente sã, uma mente madura, uma mente... Olha, um ser humano que pensa. Não é um ser humano que vai chupar uma manga com cocô. Não é um ser humano que vai pegar a aliança e dar numa pedra de crack. Talvez nem pelo preço da aliança, mas pela grandeza dela, pelo valor dela, porque isso aqui te uniu a alguém. Você está vendo o que é perder o domínio? Isso aqui te domina. Então o Bill, o Dr. William começou a explicar isso para o Bill. Bill começou a abrir a boca e ficar... Uai, eu pensei que eu era sem vergonha. O Bill falou pro Dr. William. Eu pensei que eu era sem vergonha. O Bill falou. Dr. William era um médico muito experiente em tratamento de álcool. Naquela época, em 1945, não existia comunidade terapêutica. Só existiam hospitais nos Estados Unidos, em Alcarroa. Ah, sei lá o nome daquilo. Mas existiam hospitais, olha para ver como que os Estados Unidos estava mais avançado do que o resto do mundo. Já existiam hospitais lá, ou um hospital, não sei, mas já existia esse Dr. William, que era o chefe desse hospital, e nesse hospital só entrava alcoólatra, dependente, pessoas que tinham perdido o domínio do cérebro. E lá dentro desse hospital eles iam trabalhar o cérebro da pessoa. E o trabalho era justamente esse. O Bill entrou nesse hospital. Ele foi internado lá. Em 1945, o Bill foi internado. Então, às vezes você fala, eu estou passando por uma comunidade terapêutica. Poxa, um dos homens mais famosos do mundo em termos de álcool e a droga também foi internado. E ele foi internado no hospital. E o hospital era meio que psiquiátrico, porque o hospital tinha como missão transformar a mente do ser humano. Então ali o Dr. William foi explicando para ele, fala, Bill, eles fizeram uma amizade bonita ali dentro. Bill, deixa eu te explicar uma coisa. Aí o Bill falava, não, mas eu pensei que eu era pecador demais, por isso que eu tinha essa praga de beber. Eu pensei que eu era sem vergonha, vagabundo, ordinário, por isso que eu tinha essa praga de gostar da bebida. O Dr. William falou, não, Bill, não é nada disso, para com essa bobagem tua, não é nada disso, você tem uma doença. Aí o Bill admitiu que era doente. Olha que lindo, né? O Bill entrou nesse tratamento e começou a entender tudo. Quantas pessoas aí na comunidade entram no tratamento e não entendem nada. Você tem que entender, se você não entender, você vai ficar a mesma merda, a mesma porcaria, porque você precisa entender. Me perdoe a expressão, mas tem que entender. Precisa entender que nós temos uma doença. Por isso o primeiro passo, admito a doença. Eu admito que eu sou doente. Então o Bill começou a entender que ele tinha uma doença na cabeça dele. E ele começou a dizer assim, uai, então eu tenho uma doença. O Dr. William falou, você tem uma doença. Uai, então tira essa doença de mim, ué. E aí o
o Dr. William, que era muito sábio nessa área, ele falou, olha, Bill, não tem, aí a notícia é ruim, você tem uma doença, mas não tem cura. Pelo contrário, ela é progressiva, ela é incurável e de fins fatais. Está escrito no livro. Aí o Bill falou assim, mas pera lá, você está querendo me dizer que eu tenho uma doença dentro da minha cabeça e não tem remédio para ela? O Dr. William falou, não foi isso que eu falei. Eu falei que ela não tem cura. Remédio tem, solução tem. Então, dali nasceu o Livro Azul. Porque existe solução. Aí o Bill falou, mas pera lá, então se tem solução, eu quero essa solução. O Dr. William falou assim, olha, a única solução que resolve a dependência, a única solução que resolve o alcoolismo é de fato a espiritualidade. É a única coisa. Provavelmente o Dr. William deve ter falado lá pro Bill, falou, ó, faz tantos anos que eu tô aqui e infelizmente só quem busca a espiritualidade vai de fato conseguir vencer ou trazer uma solução para esse problema, para essa doença. É uma doença mental e uma doença orgânica. É uma doença que está no ser humano. E essa doença precisa de espiritualidade para você vencer. E o Bill então falou assim, eu vou em busca de espiritualidade. Olha que decisão linda, né? Eu vou em busca de espiritualidade. Ele começou a entrar então naquilo que, até inconsciente mesmo, ele começou a entrar naquilo que Jesus sempre disse. Eis que estou à porta e bato, quem procura acha, quem procurar vai encontrar. E ele então saiu à procura. Foi quando ele encontrou um grupo chamado Oxford. Era um grupo espiritual. Oxford. Era um grupo. Vocês estão entendendo? Isso aqui é bonito, ó. Não é bagunçado, não. Então, o Bill entrou nesse grupo. Qual o grupo que você já entrou? Qual grupo que você já entrou? O Bill entrou nesse grupo do Oxford. Isso lá em 1945. E ali ele teve um despertar espiritual. E através desse despertar espiritual ele escreveu esse livro. A experiência espiritual de Bill. Tanto que no início o Livro Azul não seria o Livro Azul. Na verdade o Bill juntou-se com o Dr. William. Esse vídeo vai acabar a qualquer momento. Preocupa não, hora que acabar amanhã a gente continua. O Bill juntou-se com o Dr. William e com o Bob, o Dr. Bob, que também foi chamado pelo Bill, foi chamado para esse grupo de Oxford, que era um grupo de espiritualidade, era um grupo que se reunia para falar da palavra de Deus, era um grupo que se reunia para falar de espiritualidade, era um grupo que se reunia não para falar de alcoolismo, para falar de espiritualidade. E desse grupo, 6 passos dos 12 passos vieram desses grupos. Eles já praticavam. Lá no grupo de Oxford já praticava 6 passos. Desses 12, 6 já eram praticados nesse grupo. Principalmente pedimos a Deus que nos liberte de nossas falhas. Rogamos, estamos preparados para reparar os danos que eu causei, porque nesse grupo, para você entrar nesse grupo, você tinha que ter você tinha que cumprir uns certos requisitos, você tinha que reparar os danos que você causou, você tinha que estar preparado para reconhecer suas falhas, seus defeitos de caráter. Muita coisa dos 12 passos veio de um grupo de espiritualidade. E para você ingressar nesse grupo já era necessário fazer isso. Você já tinha que praticar isso na sua vida, no dia a dia. Ó. Você quer entrar no nosso grupo, pode vir, você já ser muito bem-vindo, mas espera lá, você tem que cumprir certos requisitos aqui. E aí o Bill, então,
conseguiu a riqueza do que ele chama de raio branco. O Bill chama isso de raio branco. Ele conseguiu o despertar espiritual. Despertar espiritual significa ele encontrou algo. Eu não costumo dizer aí para vocês que não existe um ser humano que encontra Jesus e que não é a mesma pessoa, que nasce de novo. Todo mundo que encontra Jesus nasce de novo. Não há um ser humano na face da terra que encontra Jesus e é a mesma pessoa. Todo mundo que encontra Jesus nasce de novo. Como Nicodemos, com Bill, com o Dr. Bob não foi diferente. Eles tiveram esse raio branco, eles tiveram esse encontro, esse despertar espiritual. Então nasceram neles a vontade de boas obras. Tá vendo que quando a gente encontra a espiritualidade de fato, a gente tem esse desejo de boas obras, de fazer o bem, de praticar as boas obras, né? Quando se você não tem ainda no seu coração um desejo de fazer boas obras, não sei não. Porque tem muita gente que quer só anunciar a palavra de Deus. E quer que chegar na igreja e já quer tomar o lugar do pastor e anunciar a palavra de Deus. E não é isso que está escrito na Bíblia. Nós precisamos dar bons frutos, nós precisamos praticar as boas obras. O 12º passo, né? Levar a mensagem para frente. E por que nasceu o 12º passo? Justamente porque o Bill e o Bob entenderam que eles tinham que ser mensageiros. Uma vez eles sentaram e conversaram assim, falaram assim, mas pera lá, se nós estamos recuperados, se nós encontramos uma solução para o nosso problema é uma dependência, uma doença, e nós encontramos uma solução para essa doença, que é a espiritualidade, que é o raio branco, que é o espiritual. Se o encontramos, nós precisamos levar isso para frente, porque eram muitos alcoólatras naquela época. E nessa mensagem, gente, os dois conseguiram juntar 100 pessoas. Vocês já imaginaram isso? Eles conseguiram juntar 100 pessoas no grupo deles. Primeiro grupo de alcoólicos anônimos da história. Eles conseguiram reunir 100 pessoas. Foram 100 mensageiros. O livro azul foi escrito por esse primeiro grupo. Teve a participação de 100 pessoas. O livro azul, ele não foi escrito por uma pessoa. Por isso que é o anonimato, né? Não tem autor. Nenhuma obra no AA tem